Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Moacir aqui falando. O vídeo que você vai assistir agora é o curso de periodização da musculação que eu ministrei há um tempo atrás, que teve quase 4 horas de duração. O que eu fiz então? Eu fiz uma seleção dos melhores momentos desse curso para uma redução bem importante do tempo do vídeo. Ainda também vou deixar os links para caso você queira a certificação desse curso. Basta você acessar o site abaixo, selecionar o certificado que você quer e eu mando o certificado completinho com todas as informações assinado para o seu e-mail. Beleza? Então, bons estudos, um forte abraço. Vamos pegar 4 semanas, tá? Para um aluno iniciante, 3 vezes na semana. Então é claro que nós vamos precisar de um exemplo. Quais são os dias na semana que o aluno pode treinar? Bom, classicamente vamos falar sobre segunda, quarta e sexta. Poderia ser terça, quinta e sábado, poderia ser segunda, terça e quarta, poderia ser, enfim, tanto faz os dias na semana. 3 vezes na semana de segunda a domingo. Fechou? Então, olha só, nessa primeira semana, nessa semana bem introdutória, essa semana de familiarização, eu vou trabalhar com base em uma das variáveis, como eu já falei para você, muito de boa, muito tranquilo, para que a gente possa controlar o treinamento. Porque lembre-se o seguinte, lembre-se, tripé do treinamento físico, avaliação, prescrição e controle. Então, eu vou utilizar o volume pelo número de séries, ok? Número de séries. Número de séries pelo que, Moacir? Número de séries por grupamento muscular ao longo de uma semana. Eu vou trabalhar com você 9 séries por grupamento muscular. Aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque eu vou explicar para você que essas 9 séries aqui, elas podem ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do autor que você vai seguir ou dos autores que você vai seguir. Ou seja, existem divergências na literatura e nós precisamos estar atento a isso. Ok? Eu vou explicar para você. 9 séries por grupamento muscular. Isso na primeira semana. Tudo bem? Na segunda semana também eu vou utilizar, obviamente, porque eu vou usar o padrão, né? Na minha prescrição, na minha periodização, o volume com base no número de séries por grupamento muscular. Só porque aqui eu vou utilizar um leve incremento. Por que eu vou utilizar um leve incremento? Tudo tem justificativa. Então, se por acaso você encontrar algum livro, algum artigo que não explicou o porquê que está sendo feito aquilo, duvide. Duvide. Isso é importante para o senso crítico. Isso é muito importante para que você progrida como profissional. Por que isso? Bom, porque a literatura sugere que você, caso você queira como profissional progredir as cargas de treino, e veja, cargas de treino é qualquer parâmetro entre intensidade, volume, complexidade, frequência ou a própria densidade. Aqui eu vou optar pelo quê? Pelo volume no número de séries, que é um dos parâmetros da carga de treino. Eu vou optar aqui, aumentar para 10 séries por grupamento muscular ao longo desta semana aqui, ao longo da segunda semana, tudo bem? Por isso é muito importante você saber o que a literatura sugere, tá? Eu já vou deixar aqui um resuminho final para você. Olha só, terceira semana de treinamento, eu vou usar também, obviamente, né? Obviamente, ó, volume com base no número de séries por grupamento muscular ao longo da semana. Por que é muito bom, né, fazer isso? Porque o volume de séries é fácil de calcular. Por mais que exista diferenças na literatura, né, divergências entre os autores, mas é um parâmetro bem tranquilo. Só que agora eu vou continuar essa progressão. Eu vou continuar este aumento de carga, ou seja, o volume faz parte da carga de treinamento. Tá, mas olha só, vamos fazer uma pausa aqui antes de entrar na quarta semana. Será que aumentar a carga de treinamento semana a semana é viável? Aí eu não sei te dizer. Infelizmente eu não sei te dizer porque quem conhece o teu aluno é você. Eu não conheço o teu aluno. Eu não sei se ele pode suportar um aumento de uma série por grupamento muscular ao longo da semana. Eu não sei. Eu estou te dando ferramentas. Eu estou te dando estratégias. Aí você vai decidir, na sua autonomia, no seu expertise, se isso é viável ou não. Mas tomando aqui o nosso raciocínio, terceira semana, com base no volume pelo número de séries ao longo da semana, eu vou colocar aqui 12 séries por grupamento muscular ao longo da semana. Então veja, ó,
eu estou cumprindo os microciclos. Primeiro microciclo, 9 séries. Segundo microciclo, 10 séries. Terceiro microciclo, 12 séries. Tudo bem? Agora eu vou colocar aqui o quarto microciclo de treinamento. E claro, mais uma vez, levando em consideração que eu estou sendo honesto, justo, ético, coerente comigo mesmo, de fazer isso pelo número de séries por grupamento muscular ao longo da semana. Mas olha só que interessante, esta aqui é a única forma? Não, não é a única forma. Você pode fazer por outras formas. Mas lembra que eu te falei que o número de séries por grupamento muscular é algo muito mais singelo, né? É muito mais simples de você calcular isso aqui, é muito mais simples de você entender a progressão por meio disto. Calma que eu já vou chegar lá. Olha só, então aqui na quarta semana, trabalhar com um número de séries por grupamento muscular, 14. Olha que bacana. 9, 10, 12, 14. Existiu ao longo das semanas, ou seja, ao longo dos microciclos de treino. Vou até colocar aqui para você, ó, né, os microciclos de treinamento, uma progressão na carga de treino. Veja, progressão na carga de treino. Isso significa que eu poderia ter progredido com o meu aluno hipotético 3 vezes na semana do sexo masculino em intensidade, volume, frequência, complexidade ou também a densidade. Eu optei por qual? Volume. Em qual parâmetro? Pelo número de séries por grupamento muscular. Veja o seguinte, olha só. Daqui para cá, houve um aumento. Daqui para cá, houve um aumento. Daqui para cá, houve um aumento. Então é muito importante, extremamente importante, se você quiser assim, controlar essas cargas de treino e também perguntar para o aluno como é que ele está se sentindo, utilizar a percepção subjetiva de recuperação, como que o aluno está chegando nas sessões subsequentes de treinamento, qual a condição que o aluno está chegando, se realmente você pode progredir esse número de séries, sem contar outra coisa importante, são os exercícios. Quais são os exercícios? Quantas repetições você vai utilizar? Qual é a percepção subjetiva de esforço, como por exemplo, com base nas repetições em reserva que você vai utilizar? Aqui, por exemplo, ó, eu estou utilizando um parâmetro de progressão em torno de 5 a 20% de sobrecarga. Isso aqui é show de bola, porque a gente sempre ouve falar isso, né? Ah, a sobrecarga tem que ser de 5 a 20%. Tá, mas 5 a 20% do quê? 20 a 5% com base em qual parâmetro? Em qual variável? Aqui eu utilizei o volume e, nesse caso mais específico, o número de séries. Então, olha só, será que isso condiz realmente com a literatura para que pelo menos eu, professor de educação física, consiga ficar mais adequado quanto a isso aqui? Fico mais seguro? Sim, olha só. Se você pegar de 9 a 10, passando da primeira semana para a segunda semana, de 9 séries por grupamento muscular para 10 séries por grupamento muscular, eu tenho um aumento aqui, vamos ver, ó. Se for 10%, vai dar 0,9 série. Né? 0,9 série não existe. Mas vamos colocar aqui que fosse uma série, né? Aumentou uma série. Uma série vai dar menos aí de 12%. Então, se eu pegar 10% aqui, vai dar 9,9. Então, vai dar 11%. 11%. Tá entre 5 e 20? Tá. Tá entre 5 e 20. Vamos pegar entre 10 até 12, né? Saindo aqui da segunda para a terceira semana. Dá entre 5 e 20? Ah, essa é fácil, né? Essa é fácil. Dá de fazer de cabeça. Olha só, 10 para 12? Bom, 10 para 12 eu aumento quanto? 20%, porque eu vou aumentar 2 séries. 2 séries é 1/5 de 10. 2 séries é 20% de 10. Então, 10 para 12, está aqui 20%. Fechou? Muito de boa. Agora, daqui para cá, ó, 12 para 14. E aí? 12 para 14. Será que está entre 5 e 20% em relação à sobrecarga? Vamos ver, ó. Se eu aumentar 10%, eu vou aumentar 1,2. Essa é a dica que eu deixo para você. 1,2 vai dar 13,2. Então, é um pouquinho mais de 10%. 20% vai dar 2,4, que é o dobro de 1,2. Então, aqui vai dar 14,4.
Logo, eu sei que 10 é 13,2 e 20 é 14,4, então este aumento aqui eu não preciso fazer cálculo de cabeça exatamente o valor. Eu já sei que é entre 10 e 20. Então, tá aqui nesse valor? Tá. Então, estes aumentos, esta sobrecarga que vem acontecendo da primeira para a segunda, segunda para a terceira, terceira para a quarta semana de treinamento, ou seja, para o quarto microciclo de treinamento, está de acordo com a literatura, ou seja, está de acordo com a sobrecarga de treino, pelo menos no que nós sabemos até então, ok? 5 a 20% é uma margem bem abrangente, né? Você vê que tem aí um range muito grande, porque 5 a 20%, 20% é 4 vezes 5, então bastante cuidado. Exemplo, aqui ó, na segunda para a terceira, para ficar mais fácil de entender, até porque o 10 é número inteiro, eu poderia aumentar apenas até uma série, ou nem aumentar, porque meia série não existe, 5% é apenas meia série, então eu poderia partir de 10 para 11, 11 seria 10%, ok? E poderia ir para 12. Eu te pergunto, fazer 11 séries por grupamento muscular comparado a 12 séries por grupamento muscular, tem diferença no resultado? Para iniciante? Preciso te responder? Eu acho que não, né? Eu acho que você já entendeu, né? Então, essa diferença aqui percentual que nós podemos trabalhar também faz toda diferença, beleza? Bom, a partir desta linha de raciocínio, então, personal trainer, olha só que bacana, nós fechamos aqui uma possibilidade de prescrição do treinamento com base no número de séries por grupamento muscular, levando em consideração que esse indivíduo aqui, ele é iniciante masculino. Eu digo para você o seguinte, tá? Independentemente se fosse masculino ou feminino, pelo fato de ser iniciante, isto é mais importante do que a distinção de sexo, ok? Então, o mais importante é identificar o nível de treinamento. É o mais importante, porque o fracionamento e a forma como você vai conduzir os ciclos de treino ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo do ano, aí é uma outra parada. Mas fato é que você precisa identificar primeiro o nível de treinamento. E claro, a partir disso, né, já se tem previamente o objetivo do aluno com o programa de treinamento. Tudo bem? Mas olha só que importante, né, a gente discutir tudo isso aqui, porque vai vir coisas muito interessantes a partir deste momento na periodização do treino, que elas são de fato aplicadas, ou seja, a execução em si. Aqui eu tenho o modelo, aqui eu tenho a estrutura, aqui eu tenho o esqueleto do que vai acontecer, apenas uma possibilidade entre inúmeras, entre até ouso dizer infinitas possibilidades de periodização com base em 4 microciclos que compõem esse mesociclo de treinamento, beleza? Nesse sentido, tem outras variáveis que nós precisamos então agora secundariamente, e secundariamente não significa que é menos importante, significa que vai vir na sequência para que a gente possa fazer o nosso aluno executar o treinamento propriamente dito. E quais são essas variáveis? Beleza, ó, eu identifiquei aqui com você, com a sua ajuda aqui, personal, o número de séries, né? 9, 10, 12, 14. Ok. Agora eu preciso identificar quantas repetições serão feitas nos exercícios. Então eu vou deixar essa pergunta aqui, ó. Quantas reps nos exercícios? Tá, peraí, não vai ser igual? Não vai ser igual, porque eu posso trabalhar exercícios com menos repetições, exercícios com mais repetições. Posso trabalhar um dia específico com mais repetições, outro dia com menos repetições. Porque não serão 3 vezes na semana? Então você pode organizar dessa forma. Quais são os exercícios? Quais serão, né, os exercícios que você, personal, vai escolher? Eu sugiro você sempre dar ênfase para exercícios gerais, bilaterais, como por exemplo supino reto, supino inclinado, tanto faz, com halteres ou com barra, puxador, remada, agachamento, leg press, isso se for possível você executar, né, juntamente com o seu aluno. Então, quais serão os exercícios? Isso é muito importante,
porque aqui estamos falando sobre os meios de treinamento. Outro ponto fundamental, é claro, né? Falando ainda das variáveis, é o intervalo entre as séries. Esse intervalo entre as séries que vai interferir diretamente na percepção subjetiva de esforço do seu aluno. Se o seu aluno for iniciante, nós sugerimos, por exemplo, que os intervalos sejam de médio a longo, pelo menos 1 minuto de intervalo. Isso significa dizer que você não pode trabalhar com intervalos menores? Pode, porque nós temos as técnicas de intensificação. E as técnicas de intensificação visam justamente você reduzir o tempo da sessão, aumentando a densidade de treinamento. Só que para isso, você vai ter que trabalhar com menos peso nos exercícios com o seu aluno. Outra coisa também importantíssima, tudo é importante, né? Tudo é importante, mas é o controle. Esse controle, vamos supor, por exemplo, né? Durante a sessão e até mesmo após a sessão, se você pensar no controle de carga interna de treinamento, o controle da percepção subjetiva de esforço do aluno. E nesse caso aqui, eu não sugiro somente você fazer o controle da percepção subjetiva de esforço durante a sessão ou após a sessão. Eu sugiro também você fazer o controle de percepção entre as sessões, que nós chamamos de percepção subjetiva de recuperação, ou seja, como que o aluno chega para você conforme eu já conversei com você. Então veja que nós temos essas variáveis aqui entre tantas outras. Como por exemplo, eu vou especificar isso aqui, ó. Eu vou especificar isso aqui. Ó, quantas repetições no exercício? Tá. Vamos supor que você escolheu uma faixa de repetições condizente com o perfil do seu aluno de 10. 10 repetições. Mas eu preciso saber, eu preciso me preocupar com você, meu aluno, qual é a velocidade da ação muscular dessas 10 repetições. Porque se você prescrever para o seu aluno 10 repetições com 1 segundo de concêntrica e 1 segundo de excêntrica, toda a ação completa, ou seja, todo o movimento completo vai durar 2 segundos. Então, teoricamente, né, se a gente levar somente em consideração a matemática, 10 repetições, 2 segundos para contrair e estender, o total vai dar 20 segundos. Beleza? Agora, se você quer que esse seu aluno faça o exercício em uma determinada velocidade de ação muscular, como por exemplo, 1 segundo para a concêntrica e 3 segundos para a excêntrica, eu vou ter o dobro. 4 segundos para completar o movimento, que anteriormente eram 2 segundos, ou seja, ao invés de levar 20 segundos para uma série de 10, o seu aluno vai levar 40 segundos para completar a mesma série de 10. Isso vai fazer diferença? Ah, com certeza. Vai fazer diferença aonde? Na percepção subjetiva de esforço. Então, a velocidade da ação muscular vai sim interferir diretamente em como o seu aluno vai perceber aquela carga de treino. Seja pelo número de repetições, seja pelo peso do exercício, seja pela velocidade da ação muscular. Por isso que eu digo para você, carga de treino é muito além de somente peso, ok? Quais serão os exercícios? Se você vai trabalhar, por exemplo, multiarticulares ou se você vai trabalhar monoarticulares. Será que isso faz diferença? Faz diferença. Se você trabalhar com o seu aluno exercícios multiarticulares, são exercícios mais abrangentes, são exercícios mais gerais, isso vai fazer com que o seu aluno aumente a PSE, ok? Vai fazer. Por isso é muito importante, então, que você saiba também controlar o intervalo entre as séries. Você vai fazer intervalos curtos, você vai fazer intervalos médios, ou vai fazer intervalos longos? Aí que eu disse para você, cuide com o intervalo, porque o intervalo também interfere no controle da PSE. E nesse caso aqui, o que eu sugiro para você, personal, é que você faça o controle por uma escala, obviamente, validada, né? Claro, validada pela literatura, como, por exemplo, a escala de Omni ou a escala CR10. Se eu puder ser mais específico com você, escala de Omni-RES, que é uma escala específica
validada, fidedigna para o controle da percepção subjetiva de esforço do aluno, né, para o entendimento da PSE do aluno na musculação, no treinamento de força. Então, a minha sugestão é que você controle muito bem essas variáveis, fazendo então com que o seu aluno realmente progrida da melhor maneira possível, independentemente do nível dele, ou seja, se é iniciante, se é intermediário, se é avançado ou extremamente avançado. Então veja que periodizar não é simples, periodizar realmente exige muito estudo, muita dedicação, mas se você está comigo, eu garanto para você que isso é possível de uma forma muito rápida, muito imediata e que você, mesmo tendo pouca experiência, mesmo que você seja estudante de educação física ou que você tenha recém se formado e quer aprender isso aqui de uma vez, tem que estar comigo. Para entender o que é um macrociclo, um mesociclo, um microciclo, como você organiza, quais variáveis você tem que dominar, quais variáveis você vai ter que controlar para poder realmente chegar ao que é o parâmetro de progressão do seu aluno para realmente chegar ao objetivo final. Nesse sentido, então, personal trainer, eu sugiro que você estude, eu sugiro que você se dedique e principalmente que você olhe com muito cuidado do que é a periodização do treinamento para fazer o seu aluno progredir. Seguindo essa linha de raciocínio de você estruturar primeiro um parâmetro geral, é como se você olhasse uma folha em branco, como se você fosse desenhar pela primeira vez. Só porque desenhar pela primeira vez, sabendo onde você vai colocar a sua caneta para rabiscar, é uma coisa. Agora, uma folha em branco e você não sabe por onde começar, é outra coisa. Aqui, eu comecei com um quadro em branco. Se você voltar a 30 minutos no início do vídeo, eu comecei com um quadro em branco. E a partir da minha experiência que eu trago para você, nós enchemos esse quadro aqui. Não é verdade? Por que eu enchi esse quadro aqui? Porque eu domino isso aqui. E eu quero passar para você. Então, não tem problema de você se deparar com uma folha em branco. Não tem problema se você vai se deparar com uma planilha em branco. Ou até mesmo com um quadro em branco. A questão é, você vai saber preencher isso? Você vai fazer o seu aluno realmente confiar em você? Espero que você tenha gostado e que tenha principalmente aberto a sua mente aí para a periodização do treinamento, para que você veja que, cara, é isso mesmo que eu quero. É isso que eu quero dominar, porque é isso aqui que vai fazer eu ser um profissional de destaque, de respeito e cada vez mais eu ter a minha agenda lotada, eu ter muitos alunos. É isso que eu quero, é isso que vai me fazer feliz, então eu vou para cima. Então eu vou escrever aqui os dias de treinamento. Vai ser a segunda-feira, que nós combinamos, a quarta-feira e também a sexta-feira. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui os exercícios e também as séries e dar algumas sugestões para você em relação à periodização. Mas reforço que são apenas sugestões. Isso não significa que tem que ser dessa forma, porque não é assim. Até porque o número de séries fui eu que escolhi, 9 séries por grupamento muscular. E eu vou utilizar um grupo de autores que diz que quando você faz, por exemplo, 2 séries para peitoral, dá pra gente contar como uma série de tríceps e mais uma série de deltoide. Quando você faz 2 séries para musculatura de dorsais, conta-se, por exemplo, uma série para bíceps braquial. Eu, particularmente falando, não concordo muito com essa linha de autoria, principalmente para avançados. Para avançados, por exemplo, a gente trabalha mais especificamente os grupamentos musculares de acordo com sua necessidade. Como o indivíduo é iniciante, ainda está aprendendo, tem que trabalhar bem a coordenação intra e intermuscular, na minha opinião, eu acho válido, mas eu ainda fico com um pezinho atrás. Na minha opinião, se você quer treinar um grupamento muscular, você tem que dar estímulo direto naquele grupamento muscular. Exemplo, se eu quero desenvolver bíceps, se o meu aluno vem com a intenção de desenvolvimento do bíceps, eu vou trabalhar exercícios isolados de bíceps, porque é o desejo do meu aluno. Eu não vou treinar bíceps por meio de estímulos indiretos nas musculaturas de dorsais. Não vou fazer isso, porque senão eu perco o meu aluno. Então eu tenho que ter bastante cautela e coerência na minha prescrição. Mas como nós combinamos que o nosso aluno ele não tem grandes ênfases, né? Então eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou escolher os exercícios aqui, vou escrever os exercícios e nós vamos fazer juntos o que são as séries e também as repetições. Ok. Ó,
Na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, eu vou optar em trabalhar aquela estratégia full body. Então a estratégia que nós vamos fazer aqui é a estratégia full body. Ou seja, vamos trabalhar com o nosso aluno todos os grupamentos musculares, ou os principais grupamentos musculares, com uma boa sessão de treinamento, aí durando 30, 45 minutos, nós contarmos um pouco de aquecimento, um pouco de desaquecimento. Lembrando que você pode otimizar o aquecimento do aluno nos próprios exercícios. Mas lembre-se, é um indivíduo iniciante, portanto, a gente também tem que ter essa cautela também no aquecimento, né? Aquecer bem o aluno. Existem estratégias de mobilidade, estabilidade articular, que também são válidas, mas tudo isso você precisa colocar na balança se vale a pena, principalmente se o aluno tem ou não tempo para treinar, tempo de sessão mesmo, ok? Bom, eu vou colocar aqui uma ordem de exercícios que também você pode mudar, que também não é uma regra, é apenas uma sugestão, que é a seguinte: o supino reto com barra, tudo bem? Supino reto com barra. Esse aqui vai ser o primeiro exercício, digamos assim, tá bom? O segundo exercício vai ser o puxador. E aqui eu quero o puxador frente, aberto. Pode ser o puxador frente com um triângulo? Pode. Vamos deixar um exercício de puxador para você entender que aqui é um exercício de peitoral e aqui é um exercício de dorsais. Terceiro exercício, vou colocar aqui o leg press. E pode ser o leg press que você tem disponível, pode ser o leg press 45 graus, o leg press 90 graus, tanto faz, né? O leg press que você tem disponível. O quarto exercício que eu vou colocar aqui vai ser a extensão de cotovelo na polia. E também eu não vou especificar se vai ser com corda, se vai ser com barrinha angulada. Eu vou deixar isso até um pouco mais livre. Eu quero que você raciocine o número de séries por grupamento muscular. Fechando a extensão de cotovelo na polia, eu vou propor para este meu aluno bíceps com barra. Tudo bem? Aqui também pode ser uma barra reta, pode ser uma barra W, até mesmo uma barra H, que pode trabalhar já um pouquinho de antebraço também, mas eu vou deixar desta forma aqui. Fechou? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 exercícios por enquanto nesta sessão de treinamento. Vou propor para o meu aluno também um exercício de desenvolvimento com halteres, que é um excelente exercício para trabalhar deltoide anterior. Vou propor também aqui uma cadeira flexora, pode ser também uma mesa flexora, caso tenha disponível para você treinar com o seu aluno este exercício. E por fim, eu vou colocar um exercício de panturrilha sentado. Tudo bem? Ó, panturrilha sentado. Pode ser em pé, sem problema nenhum, ou qualquer outra maquininha que você tenha para trabalhar gêmeos, que a gente chama, né? Para trabalhar a musculatura de panturrilha. Por que eu optei dessa forma? Porque classicamente falando, né, quando a gente pega as musculaturas do ponto de vista anatômico, nós temos peitoral, dorsal, bíceps, tríceps, temos também membros inferiores e temos o deltoide, ombro, tanto faz. Podemos especificar um pouco mais? Podemos, como por exemplo o peitoral, eu posso trabalhar a parte mais interna, a parte mais externa, a parte superior, inferior, é bastante controverso isso, né? Tem muita polêmica. No caso do deltoide, eu posso fazer deltoide anterior, deltoide medial, deltoide posterior. No caso de membros inferiores, que aí sim eu sugiro, né? Você trabalhar, por exemplo, anterior de coxa, posterior de coxa e panturrilha. Foi o que eu fiz aqui. Tá muito bom para indivíduo iniciante. Tá excelente para indivíduo iniciante um treino como esse aqui. Vai ser bem estimulado, vai ter bons trabalhos executados. São exercícios que estão de acordo com o princípio da variabilidade, de você trabalhar, por exemplo, ó, exercício que é deitado, como o supino, exercício que é sentado, como por exemplo o puxador, exercício em angulação de 45 graus, caso você opte pelo leg press 45 graus, exercícios em pé com polia, exercício com barra, exercício sentado, onde o aluno tem que empurrar contra a gravidade, que é o caso de desenvolvimento com halteres, e assim por diante. Então é um bom treino para indivíduo iniciante. Agora é o seguinte, vamos pensar na questão das séries e também na questão das repetições. Lembra que eu falei para você que aqui nós vamos trabalhar, né, com 9 séries, vou colocar aqui de uma outra cor, 9 séries por grupamento muscular. Lembra disso? 9 séries por grupamento muscular. Então, se eu estou fazendo 9 séries por grupamento muscular com o meu aluno e o treino é full body, e veja que não é um full body ABC, então esse treino aqui vai se repetir na quarta-feira e vai se repetir na sexta-feira. Então eu vou colocar aqui novamente para a gente fechar bonitinho o nosso quadro aqui, ó. Supino reto barra vai ser o primeiro exercício na quarta-feira. Inclusive, caso você queira, é uma opção, você pode mudar a ordem dos exercícios.
Isso vai alterar a complexidade no sentido, por exemplo, de pesos utilizados nos exercícios. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Eu não sugiro. Eu sugiro que você execute na mesma ordem. Por quê? Para dar consistência para o aluno, para dar educação de exercícios para o seu aluno, né? Mas nada impede de você inverter. Como, por exemplo, o primeiro exercício do treino aqui na segunda-feira vai ser o último na quarta-feira. Nada impede. É um trabalho a mais que você vai ter, né? É um trabalho a mais, mas é uma possibilidade. Se você está começando, tem poucos alunos, tudo bem, até dá de fazer. Agora, se você tem muito aluno, eu já não sugiro. Então eu vou repetir aqui os exercícios, ó. Desenvolvimento com halteres, aqui a cadeira flexora e aqui nós temos a panturrilha sentado. Então, repetir o treino da quarta, repetir o treino da segunda na quarta-feira neste caso. Na sexta-feira, obviamente, vou fazer isso porque eu já falei para você que eu vou fazer, né? Então, ó, supino reto barra. Então veja que eu estou propondo aqui junto com você um treinamento full body, onde eu, Moacir, optei em fazer essa divisão. Por que eu, Moacir, optei? Porque, por exemplo, a panturrilha eu não precisaria colocar para iniciante. Caso eu não quisesse trabalhar com esse meu aluno panturrilha, eu poderia deixá-la de fora. Eu coloquei aqui, mas para iniciante, talvez deixe para um segundo momento, porque é uma musculatura a ser trabalhada secundariamente de fato. Então, você pode optar em colocar depois. Mas também depende, às vezes o aluno pode ter uma deficiência de panturrilha que o aluno não percebeu e você, como profissional, conseguiu observar isso e quer trabalhar isso com o seu aluno. Então eu vou repetir aqui os exercícios para a gente fechar legal isso aqui. Ó. Bíceps com barra, desenvolvimento com halteres, a cadeira flexora e aí a gente encerra o treinamento com a panturrilha sentado. Repito. Eu, Moacir, sugiro que você mantenha a mesma ordem dos exercícios, até para o aluno aprender bem isso, tudo bem? Então agora vamos ver a questão do número de séries por grupamento muscular. E a gente pode trabalhar também, por exemplo, uma estratégia de oscilação da intensidade ao longo dessa semana. Isso que a gente está periodizando apenas a primeira semana, não é verdade? Então olha só, se levar em consideração, né, de novo aqui, ó, 9 séries por grupamento muscular aproximadamente. Então a minha sugestão é que você não se preocupe em cravar esse número aqui. Se preocupe em trabalhar uma margem aqui, aproximadamente 9. Então se por acaso for mais, um pouquinho mais, tipo 10, né? Ou se você levar a risca matemática, né? 9,5, que não existe meia série, mas se você levar a risca matemática, tudo bem, fique tranquilo. O que não pode acontecer é você programar 9 séries e aqui, por exemplo, deu 15, né? Que é quase o dobro, então aí tá errado. Você precisa organizar, errado de acordo com o que você mesmo propôs. Então, olha só, se eu quero que meu aluno treine 9 séries por grupamento muscular, e se nós pensarmos, por exemplo, nos grandes exercícios, né, nos exercícios gerais que a gente chama, que na minha opinião e da literatura, e concordo com a literatura, eles têm que estar no seu treino, eles têm que participar do treino do seu aluno, por exemplo, supino reto com barra, puxador, leg press. Os isolados você complementa a treino, mas eu gosto de fazer o aluno treinar alguns isolados, até para melhorar a coordenação intramuscular. Essa coordenação intramuscular, ela pode ser mais favorecida quando você pega um isolado, como por exemplo aqui um bíceps com barra. Quer ver um bom exemplo para trabalhar a coordenação intramuscular de bíceps braquial? Rosca Scott. Se o aluno está bem ajustado no banco, está bem certinho no banco, isola a musculatura, é um baita de um exercício para trabalhar essa coordenação intramuscular, na própria musculatura do bíceps braquial. Beleza, personal? Então vamos lá. Ó. Se eu quero 9 séries para o grupamento de peitoral, é simples. Eu vou colocar aqui 3 séries na segunda-feira, 3 séries lá na quarta-feira e 3 séries lá na sexta-feira. Fechou, 9 séries. Tranquilo. Se fosse indivíduo avançado, era só colocar tudo 3 e pronto. Acabou. Eu já faria assim dessa forma. Por quê? Porque, repito, indivíduo avançado eu gosto de trabalhar um pouquinho mais de especificidade muscular. Indivíduo iniciante eu posso já pegar essas 9 séries de peitoral e contar como 4 a 5 séries de tríceps e também de deltoide. Mas vamos continuar o raciocínio para a gente pegar legal. O puxador frente com 3 séries, puxador frente 3 séries e puxador frente 3 séries lá na sexta-feira. Então fechou também as 9 séries por grupamento muscular, ok? Vamos continuar aqui nesses exercícios mais gerais, como por exemplo o leg press, que eu optei o leg press, mas poderia ser um agachamento?
Sim, excelente, inclusive, né? Mas você pode colocar um agachamento, por exemplo, lá no segundo mesociclo de treino, né? A partir da 5ª semana. Deixa o aluno aprender a movimentar-se, tudo bem? Não que o agachamento seja um exercício que ele é mais complexo. Até é, né? Até é um exercício mais complexo. Mas deixa para depois. Se for um aluno com um pouco de dificuldade, deixa para depois. Essa é a minha sugestão. Por isso que tudo depende, né? E 3 séries lá na sexta-feira. Fechou? Lá na sexta-feira mais 3 séries, então tenho 9 séries também. O que vai acontecer agora é que vai existir uma particularidade para a musculatura de tríceps, de bíceps e também de deltoide. Justamente por causa do supino e do puxador. Então, olha só. Se o supino reto aqui, 3, 3, 3, eu contar de 4 a 5 séries já para tríceps e para deltoide, concorda comigo que para o indivíduo iniciante, basta eu colocar aqui 2 séries. Ó. Então o indivíduo faz 2 séries na segunda, 2 séries na quarta-feira e 2 séries na sexta-feira. Peraí, Moacir, como assim? Não são 9 séries? Então olha só, se for 2 mais 2 mais 2, dá 6 séries. Se eu contar mais umas 4 séries que foram treinadas, entre aspas, né? Aí vem essa controvérsia, de forma indireta. Quando o seu aluno fez supino, vai ficar ali em torno de 9 séries. Então fechou. O que a literatura sugere? Não tem necessidade de fazer 3 séries para tríceps. Mas eu repito mais uma vez porque eu sou chato. Para indivíduo avançado eu colocaria 3, como eu já trouxe aqui no curso para vocês, ok? Isso também vale para o bíceps. 2 e 2. Pronto, eu tenho também em torno de 9 séries se eu contar que parcialmente já foi treinado pelo puxador. Tem uma outra estratégia também, é que você pode escolher os exercícios no treino, tá? Calma que você já vai entender onde eu quero chegar. Desenvolvimento também 2, ó, desenvolvimento também 2, desenvolvimento também 2 séries. Na mesma premissa, na mesma pegada, tá? 2 séries mais 2 mais 2, eu tenho 6 séries mais umas 4 ali. Advinda do supino, dá em torno de 9 séries. 9 a 10 séries por grupamento muscular, nesse caso do deltoide que a gente está conversando. Tá, e a cadeira flexora? Bom, olha só. A cadeira flexora também é levada em consideração a mesma premissa do supino puxador para tríceps, ombro e bíceps. No caso, quando você treina 2 séries de leg, conta-se uma para posterior de coxa. Então aqui você vai fazer o complemento também. Se levar em consideração que nessas 9 séries que foram treinadas de leg press, vai contar umas 4 também de posterior e aqui você fecha o treino para mais 9 a 10 séries nessa musculatura, né? Musculatura do quadríceps como um todo, mais a parte do bíceps femoral. E panturrilha sentado, 3 séries em cada dia de treino, ou seja, 9 séries por grupamento muscular. Esta aqui é uma opção, tudo bem? Então, dentro dessa opção aqui, que eu estou com você periodizando, existe uma forma bem bacana para que fique um pouco mais ajustada essa questão das 9 séries que nós escolhemos como premissa da primeira semana do nosso aluno iniciante do sexo masculino. Qual que é essa possibilidade, então, para equilibrar mais essa questão das 9 e 10 séries? Principalmente pensando no tempo da sessão. É você escolher um exercício, como por exemplo, extensão de cotovelo polia, bíceps com barra, desenvolvimento com halteres, cadeira flexora, que foram treinados, entre aspas, né, de forma indireta, por supino, puxador e leg, respectivamente. Eu posso dizer o seguinte, ó, eu vou tirar aqui, por exemplo, a extensão de cotovelo da polia do treino da segunda-feira. Então, extensão de cotovelo na polia, na segunda, ele não faz. Ele não faz exercício aqui. E aí o seguinte, ó, eu vou tirar um desses exercícios em cada treino. Eu vou tirar. Como, por exemplo, eu vou tirar aqui na quarta-feira o bíceps e na sexta-feira eu tiro, por exemplo, o desenvolvimento com halteres. Eu vou deixar a cadeira flexora dessa forma aqui. Só que, por exemplo, ó, não tendo extensão de cotovelo na polia, eu posso fazer com que o meu aluno aqui no bíceps barra execute 3 séries. Olha que legal. Então ele sai de 2 séries e faz 3 séries de bíceps barra. Na quarta-feira não vai ter bíceps com barra, não vai ter. Então tem 3 séries aqui
e aqui eu mantenho a sexta-feira com 2 séries. O que vai acontecer? Eu tenho 4 a 5 séries estimuladas pelo puxador, né, treinada de forma indireta pelo puxador, mais 3 séries aqui e mais 2 séries aqui. Então, o meu aluno fica também em torno de 9 séries. Qual que é a diferença do exemplo anterior? A diferença é que vai ter um exercício a menos na sessão. Isso pode tornar a sessão do aluno mais rápida, mais breve. De fato, vai tornar, porque tirando um exercício, isso já vai fazer com que o aluno ganhe tempo, mesmo que eu acrescente uma série aqui. Então, se aqui não tem bíceps, por exemplo, ó, eu posso colocar ou extensão de cotovelo ou desenvolvimento com halteres com 3 séries. Então, aqui eu posso colocar 3 séries. E eu faço isso também lá no treino de sexta-feira com a extensão de cotovelo na polia. Agora fica legal também, ó. Olha que show. 3 séries. Só porque cada dia de treino tem um exercício a menos. O que você vai economizar? Você vai economizar tempo da sessão. Essa também é uma forma bem bacana e vai ficar em torno de 9 a 10 séries. Da mesma forma que eu mostrei anteriormente. Agora, se você não quer se perder, se você quer deixar uma coisa mais padrão, até para o aluno entender, o primeiro exemplo fica mais interessante, que é o que eu vou retomar aqui, ó. O primeiro exemplo, que é você fazer um número de séries padrãozinho, bonitinho, com a mesma quantidade de exercícios na sessão de treino. Tudo bem? Que era o que a gente estava fazendo antes. Ok? Tá tranquilo aí, né? Era o que estava fazendo antes. Ó. Então eu vou voltar a ter todos os exercícios na sessão, ó, e voltar ao exemplo anterior. Fechou? Quero que você pegue esse raciocínio. Então veja, dentro da própria proposta, houve aqui uma adaptação. Beleza, agora faltou a gente falar sobre as repetições. E também sobre as repetições em reserva, né? Faltou a gente falar sobre isso. Seguinte, você pode padronizar um número de repetições fixo ao longo dessa semana. Como, por exemplo, você quer que o aluno execute 12 repetições, sempre. 12 repetições em todos os exercícios, em todos os dias da semana. Eu posso colocar aqui repetições em reserva, que nós já discutimos isso, bastante inclusive. Repetições em reserva. Tá, vamos colocar aqui 2 repetições na reserva, tá bom? Escala 8, que vai dar 2 reps na reserva. Isso significa dizer que o aluno não vai ter a falha. Por que ele não vai ter a falha? Bom, iniciante, né? Iniciante, segura a falha, ok? Segura a falha, espera ganhar experiência, espera ganhar coordenação motora, coordenação intramuscular e assim por diante. Então, posso fazer isso aqui? Claro. Fica muito bom, inclusive. Fica fechadinho. Número de séries, padrão, em torno de 9. Os exercícios na mesma ordem, com a mesma quantidade de séries, mesma quantidade de repetições e próximo ali à falha. Ou seja, 2 repetições próximo da falha, 2 repetições antes de chegar à falha. Tudo bem se o aluno reportar para você que faria mais uma ou faria mais 3? Até tudo bem, tá? Mas se ficar muito longe disso, você tem que fazer o ajuste da intensidade. Então, eu não tenho como dizer para você qual é o peso aqui absoluto, porque cada aluno vai ter uma condição para executar exercício. Você vai selecionar os pesos dos exercícios ao longo da semana, respeitando essas 2 repetições na reserva. Agora, outra possibilidade bem interessante que você também tem nas suas mãos aí, personal, é você trabalhar uma faixa diferente de repetições para cada dia da semana. Isso também é muito show de bola. Exemplo, você pode na segunda-feira trabalhar aí, ó, eu vou colocar aqui, ó, de 8 a 10 repetições. Na quarta-feira, você pode trabalhar com o seu aluno de 10 a 12 repetições. E na sexta-feira, você pode trabalhar juntamente com o seu aluno de 12 a 14 repetições. E aqui é uma proposta de periodização linear reversa, onde aqui você vai trabalhar com mais peso e vai diminuindo esse peso ao longo da semana. Então, se você quer manter 2 repetições na reserva, escala 8, na escala de repetições em reserva, com o seu aluno. Só que na segunda-feira, os exercícios vão ser 3 séries de 8 a 10. Então, o aluno faz 10 repetições, poderia fazer mais 2 nesse caso. O aluno fez 9 repetições e dá para fazer mais 2. Assim por diante. Então, se você fechar as repetições em reserva, mas você está modificando o número de repetições dia a dia,
Olha que interessante. Na quarta e na sexta-feira serão pesos diferentes. Vão ser pesos mais leves do que na segunda-feira, obviamente. Então, se na quarta-feira você quer que o aluno trabalhe ali em torno de 11 a 12 repetições e na segunda o aluno fez 8, 9, é óbvio que o peso aqui vai ser menor se você manter as repetições em reserva. Isso pode ser também o contrário. Você pode começar com um volume maior pelo número de repetições na segunda e vai diminuindo ao longo dos dias da semana. Você está fazendo uma periodização diária, sessão a sessão. E o aluno ele vai ajustar o peso conforme a sua condição naquele dia. Você pode utilizar uma estratégia, por exemplo, se o aluno ele tem um pouco mais de condição no começo da semana, usa mais volume no começo. Se o aluno está perdendo a capacidade, por exemplo, vai lá para sexta-feira trabalhar com mais peso, porque as repetições são menores. E aí, é claro que temos outras colocações para fazer também para a gente fechar a nossa aula aqui, que é, por exemplo, o intervalo entre as séries, porque o intervalo ele vai determinar o tempo da sessão. Eu sugiro pelo menos 1 minuto para iniciantes. Ok? Para iniciantes, pelo menos 1 minuto. 1 minuto e meio, né? E a velocidade da ação muscular, eu sugiro 3 segundos para cada movimento, ou seja, excêntrica e concêntrica completa. E eu trabalho geralmente 1 segundo para concêntrica, 2 segundos para excêntrica. Então, olha só, se você trabalhar aí 10 a 12 repetições, mais ou menos isso, aqui eu tenho 30 repetições a serem feitas, mais 30, 60, mais 30 vai dar 90 repetições, mais 20 aqui vai dar 110, mais 20, 130, mais 20, 150, mais 20, 170, mais 200 repetições. 200 repetições aí na média de 3 segundos dá 600 segundos. 600 segundos em tensão muscular, ou seja, o tempo sob tensão será 600 segundos. Porque cada movimento completo vai dar 3 segundos na média. 600 segundos dá exatamente 10 minutos, porque 600 dividido por 60 dá 10 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, em 10 minutos, o aluno fica sob tensão muscular. E o intervalo for 1 minuto, então aqui ó, eu vou ter 2 intervalos, aqui mais 2 intervalos, mais 2, 4, mais um 5... mais um 6, mais um 7, mais um 8, mais 2, uns 10 intervalos. 10 intervalos de 1 minuto vai dar mais ou menos aí 10 minutos, ou até um pouquinho mais, né? Porque até sair de um exercício vai para o outro, bota 15 na conta aí, ok? 15 minutos na conta. 15 minutos na conta, mais aí uns 5, 10 minutos de montagem dos exercícios, dá uns 20, mais 10, 30, mais um aquecimentozinho, desaquecimento. É isso aí que eu falei para você. 30, 40, 45 minutos para cumprir essa sessão de treinamento. Se o aluno tem disponível esse tempo, fica show de bola você trabalhar com essa estratégia aqui. Então veja quantas coisas bacanas, né? Então isso significa dizer que se você trabalhar com um volume maior de repetições, a sessão vai durar mais. Se você aumentar o intervalo, a sessão vai durar mais, ou seja, a sessão vai ficar menos densa. Se você aumentar o tempo da ação muscular, ou seja, você quer que a excêntrica dure 3 segundos e a concêntrica 1, aqui vai para 4, a sessão vai durar mais. E assim por diante. Veja que eu não falei sobre o aquecimento, se é para fazer um aquecimento, por exemplo, na esteira, na bicicleta ou no próprio exercício. Eu gosto bastante quando há a possibilidade de fazer um aquecimento de 2, 3 minutos circuitando, pegando cada exercício aqui, ou os principais, como por exemplo supino, puxador, leg press, e aí dá de pegar uma cadeira também, né? Uma polia, um exercício na polia e circuitar, fazendo 20 repetições leve em cada exercício, uma sériezinha só. 20 de supino, 20 de puxador, 20 de leg, aí faz ali um 20 de bíceps barra, mais uma extensão de cotovelo, circuita entre os exercícios, em 2, 3 minutos está aquecido o aluno, aí vai realmente para o estímulo principal. Nesse caso aqui, escolhemos o supino reto com barra. Então veja que interessante, olha a possibilidade de prescrição que você tem, a possibilidade de periodização do treinamento que você tem com 3 vezes na semana, levando em consideração o nosso aluno iniciante. Então fechamos a nossa primeira semana. Veja que nós começamos com o quadro em branco e agora estamos com o quadro cheio, né? E aqui eu só propus para você, até porque é aluno iniciante ainda, teoricamente as coisas são mais simples de prescrever, apenas com séries múltiplas. Mas nós temos os métodos de intensificação mais para frente, né? Vai vir os biset, vai vir também drop set, rest pause, como a gente já discutiu lá com os alunos avançados, que é outra pegada. Não é que é melhor ou pior, é apenas um aluno diferente deste aluno aqui iniciante. Nós estamos agora na segunda semana e como nós tínhamos conversado, essa segunda semana serão 10 séries
por grupamento muscular. Ou seja, nesses 3 dias, segunda, quarta e sexta-feira, o aluno ele vai fazer 10 séries por grupamento muscular. Isso, claro, numa média, né? Trabalhando uma métrica média, 10 séries, que é a progressão que nós conversamos, em torno de 5 a 20% de progressão, utilizando como parâmetro de progressão o número de séries por grupamento muscular. Não são 10 séries por grupamento muscular? Então você viu no vídeo anterior que nós trabalhamos, por exemplo, né? Supino reto com barra, puxador frente, leg press, 3 séries para cada musculatura, né? Para cada exercício. Então, ficou fácil de entender que 3 mais 3 mais 3 dá 9 séries por grupamento muscular. E por tabela, nós utilizamos um conjunto de autores que para cada 2 séries de supino, de puxador, de leg press, uma série é feita de tríceps, de deltoide, de bíceps e também de posterior de coxa, respectivamente. Ou seja, supino, puxador e leg press. Então eu vou trabalhar na mesma essência nesse vídeo. Fica até um pouco mais tranquilo de você entender. Olha só, se são 10 séries por grupamento muscular, e eu pensar primeiro nos exercícios gerais, né? Aqueles exercícios globais que eu sugiro que estejam na sessão de treinamento do seu aluno, como por exemplo supino, puxador e leg press, é muito tranquilo de entender. Eu preciso acrescentar uma série apenas ao longo da semana. Então eu tenho 3 dias para fazer isso. Segunda, quarta e sexta-feira. Então eu vou pegar aqui o supino reto com barra. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma série a mais. Então agora vai ser 4 séries. Aqui eu mantenho 3 séries e aqui eu mantenho 3 séries. Fechou 10 séries? Fechou 10 séries. Tudo bem? O puxador frente e o leg press, eu também preciso fazer isso. Só que é o seguinte, se eu fizer o puxador e o leg press no mesmo dia, como por exemplo aqui na segunda-feira, concorda comigo que essa segunda-feira vai ficar muito mais volumosa? Então a sessão de treino do aluno pode ficar muito maior ou muito diferente do que nos outros dias. Então dá para equilibrar. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o puxador com 3 aqui, fechou? E vou colocar o puxador com 4 séries aqui, ó. Tranquilo, né? 4 séries de puxador na quarta-feira e é claro que na sexta-feira vai ter 3. Então olha que legal. Ficou 4 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 4 aqui e lá manteve 3, 3. E o leg press eu vou puxar ele lá para sexta-feira para ficar 4 séries lá na sexta-feira. Então, por enquanto, nos 3 primeiros exercícios, eu consegui equilibrar. Eu, professor, consegui equilibrar. Isso não quer dizer que se você puxasse todas as séries para segunda, para quarta ou para sexta, estaria errado. Não é isso. É apenas uma observação. Se você colocar tudo num dia só, saiba que isso vai causar um aumento da sessão de treinamento do seu aluno. Não quer dizer que está errado. Não. Não quer dizer que está errado, pode ser uma estratégia, porque vamos supor que segunda-feira o aluno vem treinar com você, mas vem religiosamente. Na sexta tende a faltar, por exemplo, né? Tem alguns malandrinhos e malandrinhas que faltam a sexta. Então você pode trazer o volume maior para o começo da semana com a intenção de pelo menos cumprir um bom volume, um volume adequado nesses 2 primeiros dias aqui, né? No caso, segunda e quarta-feira. Então, tudo depende. Eu estou utilizando aqui como se o aluno viesse segunda, quarta e sexta-feira, tentando equilibrar o máximo possível a sessão de treino do aluno. Mas nada impediria, por exemplo, de eu colocar todo esse volume maior que vai ser acrescentado no começo da semana, ou no fim da semana, ou no meio, tanto faz. Tudo bem? Agora, nós precisamos raciocinar esses 3 exercícios, né? Extensão, cotovelo, polia, bíceps com barra e desenvolvimento com halteres. Repare que eu não mexi em exercício, né? Porque nós estamos na segunda semana somente. Então o aluno fez 3 sessões e agora está fazendo quarta, quinta e sexta sessão. Então olha só, se eu tenho 10 séries para supino reto, peitoral, eu posso contar aproximadamente 5 séries para extensão de cotovelo, polia e para desenvolvimento com halteres. Vai faltar quantas séries então? Vai faltar umas 5 séries, né? Então eu posso fazer aquela estratégia que eu já tinha feito na semana anterior. Eu posso manter 2 séries em cada dia da semana. Tudo bem? Posso fazer isso? Posso. Também posso fazer aquela outra estratégia, né? Aquela segunda estratégia que eu mostrei para você, de tirar um exercício, como por exemplo aqui o tríceps, para que aqui sejam 3 séries e aqui 2 séries. E eu vou alternando isso com bíceps com barra e com desenvolvimento com halteres. Lembra que eu fiz isso no vídeo anterior, né? Então posso fazer isso também. Aqui eu vou deixar padrão, assim como o bíceps, 2 séries em cada dia de treinamento,
Porque eu estou levando em consideração que 5 séries eu estou contando já no puxador. Desenvolvimento com halteres também. 2 séries levando em consideração também as 5 séries do supino. E no caso da cadeira flexora, também. Então eu completo aqui tranquilamente as 10 séries, mais ou menos, por grupamento muscular ao longo desta semana. A panturrilha sentado, aí eu vou tentar equilibrar naquele dia que o meu aluno tem um pouco mais de tempo para treinar, né? Porque a panturrilha eu vou ter que fazer 4-3-3, né? Ou 3-4-3 ou 3-3-4. Então eu vou colocar aqui na segunda-feira 4 séries de panturrilha, 3 séries aqui na quarta-feira, 3 séries aqui na sexta-feira. Poderia fazer, é claro, essa panturrilha sentada em 4 séries para cá ou para cá. Tanto faz, né? Até por causa de uma série também não vai fazer tanta diferença assim. A questão é se você puxasse todos os exercícios para um dia só, né? Ó, todas as séries para um dia só. No caso aqui o puxador e mais o leg. Aí eu já consegui aumentar mais 2 séries. Então eu teria um aumento aqui, por exemplo, né, de 3 séries comparado à quarta e sexta-feira. Isso dá uma diferença, por exemplo, de um exercício, né? Então vai gerar uma diferença aí de 5 minutos na sessão, 5 a 7 minutos na sessão, dependendo do intervalo. Então, outra coisa importante que nós precisamos discutir, o intervalo entre as séries, velocidade da ação muscular, a intensidade em relação às repetições em reserva. Nesse sentido, vamos colocar aqui, ó, intervalo. Eu continuo sugerindo o intervalo em torno de 1 minuto. Em torno de 1 minuto. Deixe seu aluno descansar pelo menos 1 minuto. Isso é importante por quê? Por causa dos parâmetros energéticos. Por causa da recuperação de ATP-CP. O aluno iniciante ele tem ainda uma dificuldade de recuperar-se das séries, ou seja, das séries anteriores. Então você prolongar um pouquinho o intervalo é uma boa estratégia. Claro que isso depende da intensidade anterior executada no exercício. Velocidade da ação muscular, eu continuo sugerindo 3 segundos para completar concêntrica e excêntrica. E repetições em reserva, eu continuo sugerindo escala 8, que isso significa 2 repetições em reserva, tá certo? Você pode eventualmente trabalhar algum exercício aqui com 1 repetição na reserva, aquele exercício que o aluno já está se identificando mais, aquele exercício que o aluno está gostando mais de fazer, isso é uma possibilidade bem bacana. Certo? Bom, e aí nós precisamos também conversar sobre a questão das repetições. E aí eu vou fazer um vídeo final, quando nós completarmos as 4 semanas, eu vou dar um resumo dessas 4 semanas e também te dar possibilidades. Aí nós vamos fazer retroativo, né? Nós vamos olhar para trás e ver essa possibilidade de prescrição. Por que isso? Porque eu estou trabalhando com você aqui de forma didática, te explicando semana a semana. Só que fato é que quando a gente prescreve, quando a gente periodiza, a gente já pensa as 4 semanas como um todo. Então a gente já organiza as semanas. Eu estou passando semana a semana, depois eu vou voltar a olhar para trás, para que aí sim você entenda tudo direitinho. Então, por exemplo, né, eu posso fechar o número de repetições, posso fechar conforme nós fizemos no vídeo anterior. As repetições, eu posso trabalhar aqui, exemplo, 12 repetições, posso continuar mantendo isso. Agora, se você quiser, vamos levar em consideração que na semana 1, na semana anterior, no vídeo anterior, você tenha escolhido que o seu aluno fez 12 repetições para tudo. 12 para tudo. Tudo bem? 3 séries de 12 para supino, né? 2 séries de 12 para extensão de cotovelo na polia, assim por diante. Lá na semana 1. Na semana 2, ó, teve aqui um acréscimo de volume, principalmente nos exercícios maiores. Tá, tudo bem. Só que daí, ao invés de trabalhar com 12, caso você escolheu 12 na semana anterior, eu posso já utilizar a periodização linear. Posso fazer com 10 repetições. Só que os exercícios terão acréscimo também de peso. Por quê? Porque as repetições em reserva eu mantive. Então eu estou fazendo a periodização linear, aumentando o peso e diminuindo as repetições ao longo dos ciclos. Caso você queira fazer assim, tá? Mas deixa para o vídeo final depois da 4ª semana, que daí vai ficar show de bola para a gente entender. Então eu posso fechar isso, posso trabalhar dessa forma aqui, com 12 repetições para todos os exercícios, ou eu posso fazer uma espécie aí de oscilação do volume, que consequentemente vai bater na intensidade, dia a dia. Então eu posso trabalhar, por exemplo, na segunda-feira, aí eu vou fazer diferente da semana anterior, ok? Ó, na segunda-feira, você pode pegar ali e trabalhar de 15 a 20 repetições. Então você dá uma margem bem boa aí para o aluno trabalhar. 15 a 20, é uma possibilidade. Na quarta-feira, você pode trabalhar com esse seu aluno aí em torno de 10 a 14 repetições. Então veja que diferente da semana anterior, eu estou propondo para você uma faixa um pouco maior
de repetições para o aluno executar. E na sexta-feira eu posso optar o meu aluno fazer de 6 a 10 repetições. Por que isso é legal? Isso é legal porque você pode pegar um ou outro exercício e trabalhar com mais peso, mesmo com repetições em reserva. Porque uma coisa é fazer aqui, vamos pegar o leg press, 6 repetições, sobrando 2. Outra coisa é fazer 20 repetições sobrando 2. Sobrar 2 é uma opção do professor, mas 6 comparado com 20 tem uma grande diferença na intensidade, na tensão muscular ocasionada por causa do peso. Então é apenas uma estratégia. Você pode optar em fazer isso aqui se você quiser. Tudo bem? Então, semana a semana você pode dar um diferencial em volume e intensidade. E também, claro, nas outras variáveis de manipulação do treinamento de força, como por exemplo o intervalo, a velocidade da ação muscular, sem mexer nos exercícios. Por quê? Porque nós somos controladores de variáveis, nós somos manipuladores de variáveis. Então, o exercício é bom para o aluno se educar no que se refere ao aspecto mecânico, no que se refere, por exemplo, ao ajuste da coordenação motora, que é um aspecto motor, como o próprio nome diz. Então, eu consigo manter os exercícios com a intenção de trabalhar consciência corporal com o meu aluno. As variáveis de manipulação, elas são o quê? São energéticas, são bioquímicas, são fisiológicas. Por quê? Supino reto com 4 séries de 10 repetições é uma coisa. Supino reto com 3 séries de 12 é outra coisa. Supino reto de 3 séries de 10 com falha é uma coisa. Supino reto 3 séries de 10 sobrando 2 é outra coisa. Mas é o mesmo supino reto. Então, tenta não mexer tanto nos exercícios, mexa com muita sabedoria, como se fosse uma peça de xadrez, um movimento específico, e trabalhe mais o que são as variáveis de manipulação do treinamento de força. Volume, intensidade, intervalo, velocidade da ação muscular. É porque nós não falamos das técnicas de intensificação porque nós estamos na iniciação, mas tem também o tipo da ação muscular, como por exemplo a concêntrica, excêntrica, isométrica, métodos que mexem especificamente nestes pontos. Então a gente vai aprofundando, aperfeiçoando. E o professor ele também vai melhorando com o seu aluno. Por quê? Porque o aluno avançado já está com um professor, com a professora já há 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos. Então este conhecimento, claro, vai ajudar aí bastante o professor a prescrever, a periodizar o treinamento do seu aluno. E lembrando, né, que aqui nós trabalhamos este aumento de 5 a 20%, o que é a sugestão da literatura. Então veja que foi uma opção de trabalhar esse aumento gradual, foi apenas uma série, né, da semana 1 para a semana 2, para que o aluno consiga, então, continuar progredindo, sem mexer nos exercícios, não mexer nos exercícios. Mas eu reforço para você, esses exercícios aqui, que são os meios, né, eu escolhi aleatoriamente, porque são exercícios bons e gerais. Mas nada impede de você ter prescrito uma remada baixa, ou um supino inclinado com halteres, por exemplo, né, ou o próprio agachamento, enfim. Aqui é apenas uma forma didática para você raciocinar os aspectos da periodização. Vamos, então, agora para a terceira semana de treinamento do nosso aluno, levando em consideração, né, que ele é um aluno iniciante que treina 3 vezes por semana. Então vamos ver aqui a estratégia full body que nós organizamos, só que agora o nosso aluno ele vai ter de novo um aumento da carga de treino. Qual o parâmetro escolhido? O número de séries por grupamento muscular. Nessa semana aqui, na terceira semana, vamos para 12 séries por grupamento muscular ao longo dessa semana aqui, ou seja, segunda, quarta e sexta-feira. Vamos ainda continuar com aquela linha de raciocínio, que é importante você equilibrar esse volume nos exercícios, nos grupamentos musculares. Tudo bem? Então você acompanhou que na segunda semana eu coloquei uma sériezinha a mais de supino, de puxador e de leg press e também na panturrilha sentada. Tomando sempre cuidado, né, com a questão da sessão em si, por causa do tempo da sessão, porque se você concentrar todo o volume numa sessão só, esse aumento numa sessão só, isso pode causar uma sessão muito maior em termos de tempo do que a outra, beleza? Então olha só, se eu preciso fazer com que meu aluno treine aproximadamente 12 séries por grupamento muscular, é muito simples, né? Se você está pegando o raciocínio, fica até mais fácil para a gente entender os próximos vídeos. Ó, eu vou colocar aqui o supino reto com barra com 4 séries, tá aqui, 4 séries de supino, 4 séries aqui de supino na quarta-feira e 4 séries na sexta-feira. Eu tenho 12 séries para musculatura de peitoral. Vou fazer isso também para o puxador, para o leg press, então eu tenho aqui 4 séries
para cada exercício em cada dia. Pronto. Para os exercícios gerais, os exercícios globais, né, os grandes exercícios, eu tenho já 12 séries por grupamento muscular. Fechou, tranquilo. Bem fácil de entender, de uma forma assim, bem didática. Agora eu preciso raciocinar os exercícios isolados, não é verdade? Então, ó, extensão de cotovelo na polia, bíceps com barra, desenvolvimento com halteres e cadeira flexora, eu já vou ter aquela treinabilidade indireta advinda dos exercícios iniciais. Muito bem, o que eu posso fazer então agora? Contar essas séries. Se supino reto são 12, eu já posso contar 6 séries. 6 séries para tríceps, bíceps e desenvolvimento com halteres. Lembrando que isso é muito discutido, né? Se fosse indivíduo avançado, reforço, eu já teria colocado tudo 4 e sair o barco. Mas vamos lá. Ó. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente isso aqui, ó. Extensão de cotovelo polia 2, 2, 2. Pronto. Igualzinho na semana 1 e 2. Porque aqui serão 6, com mais 6, bateu 12. Fechou. Isso vale também para o bíceps, segunda, quarta e sexta. E isso vale também para o desenvolvimento com halteres, segunda, quarta e sexta. E isso vale também para a cadeira flexora, porque 6 séries já vem do leg press. Então, olha só que tranquilo. Fechou. O treino é isso aqui. E panturrilha, 4 séries em cada dia da semana. Ó, fechou. 4 séries. Então, agora eu tenho as sessões bem equilibradas. Até porque 12 é divisível por 3, né? 12 dividido por 3 dá 4. Então, como a divisão é facilitada, isso vai resultar em sessões equilibradas. Só porque conforme vai aumentando o volume em número de séries, você tem que tomar cuidado também com a questão dos intervalos. Porque se você mantém os intervalos entre as séries, o mesmo intervalo, isso vai gerar um aumento do tempo da sessão. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Apesar de que a sugestão da literatura para indivíduos iniciantes é pelo menos 1 minuto, mas aqui ele já está partindo para a 7ª, para a 8ª e para a 9ª sessão de treinamento. Então, eu já sugiro você trabalhar intervalos de 45 a 60 segundos, principalmente no começo do treino, porque o aluno está chegando mais cheio, certo? Ele está chegando mais descansado. Então, nos primeiros exercícios, você pode dar um intervalo um pouquinho menor. Só porque é o seguinte, os primeiros exercícios são exercícios gerais, onde envolve musculaturas como, por exemplo, peito, tríceps e ombro, aqui dorsais e bíceps. Então, alguns autores vão sugerir para você, professor, que os intervalos têm que ser maiores. Ou seja, você pode fazer o contrário. Você pode dar os intervalos maiores para exercícios multiarticulares e intervalos menores para exercícios monoarticulares, se você assim preferir. Tudo bem? Caso você queira fazer dessa forma, você precisa observar a capacidade de recuperação do aluno, que inclusive um dos parâmetros de progressão no nível de treinamento do nosso aluno é a capacidade de se recuperar da série. Tudo bem? Então, intervalo, você já pode trabalhar intervalo um pouquinho menor, pouca coisa. Parece que é pouco, né? 15 segundos, mas se você tirar 15 segundos de cada intervalo, você vai reduzir 25% do tempo da sessão. Então, faz esse cálculo aí que vale muito a pena. Essa sessão, por exemplo, se for para durar 50 minutos, vai durar 45, vai durar 40 minutos. Justamente porque você tirou 15 segundos. Por quê? Porque se você trabalhar o tempo sob tensão, né, a velocidade da ação muscular, ainda em 3 segundos, você não mexeu nada em relação às semanas anteriores. Então, se você manter o intervalo de 1 minuto, isso vai aumentar o tempo da sessão. Então, a minha sugestão é você trabalhar já algumas reduções de intervalo. Repetições em reserva. Posso, por exemplo, já começar a colocar aqui uma escalinha 9. Uma escalinha 9, tá? Que significa aí de 1 a 2 repetições em reserva. Só que daí eu preciso escolher sabiamente o exercício para trabalhar com isso aqui. Preciso escolher sabiamente. Posso, por exemplo, nesses exercícios multiarticulares, uma série de cada exercício o aluno vai fazer quase na falha. Os outros ele vai fazer um pouquinho mais distante da falha, sem problema nenhum. Eu posso organizar essa estratégia aí com o peso absoluto do exercício, né? Ou seja, o quanto de quilagem vai nos exercícios, beleza? Isso eu vou fazer também, claro, para quarta-feira e para sexta-feira. Então vamos fazer aqui uma simulação, ó, de quanto tempo de sessão daria, né? Aproximadamente, claro. Ó. Se cada série vai ter a velocidade de ação muscular concêntrica e excêntrica durante 3 segundos. E se você quiser trabalhar, por exemplo, né, as repetições agora aqui, eu vou colocar como 10. Tudo bem?
colocar aqui, ó, repetições, vai ser 10 nesse microciclo aqui. 10 repetições, até para ficar mais fácil o cálculo, né? Então, ó, 10 repetições, aqui serão 40 repetições, fechou? 40 repetições, mais 40, 80, mais 40 vai dar 120, mais 20, 140, 160, 180, 200, 240 repetições, é isso? Bom, vamos dizer que é isso, que eu fiz a conta certa. 240 repetições vezes 3 vai dar 720 segundos. O tempo sob tensão vai ser 720 segundos. 720 segundos dividido por 60 dá 12 minutos. Então, o tempo sob tensão vai ser aproximadamente 12 minutos. Só porque tem os intervalos. E agora eu tenho mais séries para ter intervalo do que comparado à semana anterior e comparado à primeira semana. Então aqui eu vou ter 3 intervalos, mais 3, mais 3. Então vai dar 9 intervalos, aqui mais um, são 11, 12, 13, 16. Vamos colocar 16 intervalos? Se você colocar 1 minuto de intervalo, vai para 16 minutos. Contadinho mesmo no relógio, né? 16 mais 12, 28. Vamos colocar 30. Então, só o treino, a parte principal do treino, dá 30 minutos. 30 minutos. Isso que aqui nem tem musculatura de abdominal, por exemplo, caso você queira colocar. 30 minutos. Aquecimento, desaquecimento, então pode colocar na conta aí pelo menos uns 40 minutos. Pelo menos. Isso se você fizer com 1 minuto de intervalo. Agora, se você vai tirando um pouquinho de intervalo em algumas séries, isso aqui já vai também reduzindo o tempo da sessão. Ao invés de 28, 30 minutos, vai durar 22, 25. Isso faz diferença, sim, com certeza. Esses minutos são valiosos, às vezes, para uma pessoa que está na correria do dia a dia, que quer fazer exercício e que está contadinho também no relógio o seu tempo para treinar com você personal. Beleza? Então aqui, ó, repetições 10, né? Agora, se eu escolher 12 repetições, aí eu tenho um acréscimo de 20% no tempo da sessão. Né? Então você tem que tomar bastante cuidado aí. Posso fazer aquela estratégia, né, que eu recomendei para você, fazendo dia a dia algumas modificações. Então, por exemplo, ó, na segunda-feira, esse aluno aqui vai treinar 8 repetições. Na quarta-feira, o nosso aluno aqui vai treinar 10 repetições. E na sexta-feira, 12 repetições. Legal, né? Muito legal. Veja que na semana 1, eu permiti uma leve flexibilidade no número de repetições. Lembra que eu mostrei para você 8 a 10, 10 a 12? Na segunda semana, no vídeo anterior, eu coloquei uma margem maior, 15 a 20, né? Lembra? 6 a 10. E aqui eu fechei, é 8 a 10 e a 12. Então você também pode fazer essa estratégia, né? E tudo isso aqui nós estamos trabalhando com aquele aumento da literatura de 5 a 20% de progressão de carga, né, de sobrecarga, e escolhendo o número de séries por grupamento muscular ao longo da semana para dar suporte técnico, né, para o nosso aluno progredir. E claro, esse suporte também é um suporte científico, né? Então você vê que os exercícios eles vão começando a ganhar mais corpo, principalmente os exercícios multiarticulares. Mas vai chegar um momento que também é necessário fazer algum ajuste nos exercícios monoarticulares, se assim for o seu desejo juntamente com o seu aluno. É claro que o aluno vai progredindo também o nível de treino. Se aqui a gente levar em consideração ele está fazendo quase 1 mês de treino, então você vai também trabalhando as mudanças dos exercícios. Eu vou falar sobre isso no último vídeo, porque aqui nós estamos no vídeo da 3ª semana. Temos a aula ainda da 4ª semana para a gente fechar, e aí eu vou pegar todas as semanas e vou colocar aqui no quadro possibilidades para você trabalhar essas 4 semanas. Aí foi aquilo que eu falei para você, né? A gente vai olhar para trás em tudo que a gente fez para poder botar o ponto final. Porque, de fato, quando a gente periodiza, a gente já pensa lá na frente para começar aqui. Então, se eu trabalhar uma periodização com o meu aluno agora, eu já estou pensando em 1 ano. Eu já faço a periodização do meu aluno em 1 ano. Eu quero saber como é que ele vai estar daqui a 365 dias. Só que na aula eu preciso fazer com você semana a semana, depois a gente fecha o nosso mesociclo de 4 semanas, estamos na 3ª, e aí sim a gente vê mais possibilidades, mais discussões para dar sequência na progressão do aluno. Temos que falar também um pouquinho sobre avaliação, aspectos de progressão por meio de avaliações, se você vai organizar avaliação de força, de resistência, avaliação antropométrica, enfim, todas essas estratégias. Então é fundamental você entender avaliação, prescrição e controle do treinamento. Por isso que nesse curso você tem todos estes elementos que eu chamo de tripé do treinamento físico: a avaliação,
a prescrição, que é a periodização em si, e o controle, como que nós vamos controlar essas cargas, que é o que a gente está fazendo, ó. Aumento de volume por meio do número de séries ao longo das semanas, tem a carga interna também que eu já trouxe aqui, tá, beleza. Eu estou trabalhando com repetições em reserva de 8 a 9 nesse ciclo aqui, mas eu posso, depois da sessão de treinamento, 10 minutos depois, pegar a percepção subjetiva de esforço da sessão do aluno, pegar esse volume do número de séries da sessão, ó, 4, 4, 4 são 12, mais 2, 14, 16, 18, 20, 24 séries. Então, nesse treino aqui foram 24 séries. Aqui também porque é igual. Como foi a percepção de esforço do aluno? Por exemplo, o aluno pode sentir essa sessão aqui, escala 6 na escala de Omni, aqui 7, e aqui, como é sexta-feira, está mais cansado, pode sentir escala 9. A escala de Omni, né, de 0 a 10, que a gente já discutiu também. Então, veja que tem muitas coisas para a gente analisar. Não é simplesmente jogar o treino, tem toda uma ciência envolvida na periodização do treinamento na musculação. Beleza, personal? Olha só que importante, né, você trabalhar com a periodização de forma científica. Chegamos na 4ª semana de treinamento do nosso aluno, levando em consideração que nós programamos previamente de uma sobrecarga com base no número de séries por grupamento muscular ao longo das semanas, ao longo dos ciclos. Nesse caso aqui, os microciclos de uma semana. Beleza, nesse sentido, então, aqui nós vamos agora para 14 séries por grupamento muscular na segunda, na quarta e na sexta-feira, completando a nossa semana. Veja que eu não mexi nos exercícios e eu já quero falar sobre eles logo de imediato. Porque é o seguinte, o aluno vai fazer a 10ª, 11ª e 12ª sessão de treinamento. Então pode ser que tenha algum aluno, professor, professora, de novo esses exercícios, isso, aquilo, né? A gente sabe que as pessoas estão cada vez mais ficando chateadas muito cedo. Então você tem que também ter algumas estratégias para isso. Você pode eventualmente mudar algum exercício aqui, mas sempre explicando para o aluno que a repetição, a insistência é que vai fazer o aluno progredir. Então, se você vê que o aluno ele já tem uma certa condição em um ou outro exercício, você pode mudá-lo. Por exemplo, o supino reto com barra, você pode colocar um supino inclinado com barra. Vai mudar a angulação do exercício. Você pode colocar um supino reto com halteres, se você quiser. Posso colocar uma remada baixa essa semana? Enfim, você pode escolher um ou outro exercício até nas semanas anteriores também. Nas semanas anteriores, você pode pegar um exercício, né, um grupo muscular e mudar. Então, você pode pegar a quarta-feira da semana passada e fazer uma remada baixa. Tudo bem, tranquilo, porque você não vai mudar o treino todo. Você vai mudar um ou outro, né? Você vai dar um docinho diferente. Você vai dar um docinho da caixa de bombom diferente. É só isso que vai fazer. Agora, se você mudar todas as sessões, treino a treino, aí já fica complicado. Aí eu já não sugiro porque o aluno não dá sequência. Então, nessa quarta semana, você já pode ir observando, né? Se algum ou outro exercício o aluno se sente já mais confortável, você pode modificar. Aqui no leg press você pode trocar por um agachamento e assim por diante. Eu acho que você já entendeu a ideia. Nesse sentido, então, agora a gente vai partir, né, para 14 séries por grupamento muscular e a gente vai entrar naquela mesma problemática de quando era 10 séries. Porque 14 não é divisível por 3, né? Então a gente vai ter aí diferença no número de séries entre os exercícios ao longo da semana. Então, se eu preciso completar 14 séries por grupamento muscular, o supino reto, o puxador e o leg press vai ter treinos com 5 séries, vai ter treinos com 4 séries. Isso se você quiser equilibrar, certo? A sessão de treino em termos de tempo na segunda, na quarta e na sexta-feira. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, no supino 5 séries na segunda-feira. Aqui na quarta-feira eu vou deixar 5 séries. E na sexta-feira eu vou deixar 4 séries. Tudo bem? Fechou? Temos 14 séries. O puxador, eu não vou fazer 5 séries aqui, ó. Eu vou fazer 5 séries na quarta e na sexta-feira. Tá certo? Então, até aqui, ó, presta bem atenção. Até aqui temos 9 séries na sessão da segunda, 10 séries na sessão da quarta e 9 séries na sessão da sexta-feira. Tudo bem, não tem assim algo gritante, né, de diferença. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer também a mesma coisa com o leg press, mas eu vou fazer o seguinte, ó, 5 séries aqui, 4 séries aqui, 5 séries aqui. Agora eu equilibrei, tá vendo? Ó?
Ó, 14 séries até o leg press. Fechou? Para cada treino, para cada dia. E cada musculatura, pelo menos exercícios multiarticulares, temos 14 séries. Então, bateu. Tudo bem até aqui, né? A questão vai ser os exercícios monoarticulares, né? Os isolados, porque nós estamos levando em consideração que está sendo treinado parcialmente quando eu faço supino, puxador e leg press, quando o aluno faz esses exercícios, né? Então, olha só, se são 14 séries, veja o seguinte, tá? Se são 14 séries, 7 eu já posso contar para tríceps, para bíceps, para deltoide e também para a cadeira flexora. 7 eu já posso contar. Por que não são 14? 14 dividido por 2, tenho 7. E eu preciso fazer mais 7 séries. Então, agora eu posso aumentar uma série nesses exercícios que até então, nas semanas anteriores, eu não tinha aumentado. Eu, como professor, não tinha aumentado. Então, aqui, ó, a extensão de cotovelo polia não vai ser mais 2, 2, 2. Em algum treino, eu tenho que colocar 3 séries. Tudo bem? Vou colocar aqui na segunda-feira, 3 séries. Faltam ainda mais 4 séries, porque 7 já veio do supino, né? 7 já veio das 14 do supino. Então 7, 10. Faltam 4 para bater 14. Vou colocar mais 2 aqui e vou colocar mais 2 aqui. Fechou? Fechou. Só porque veja que a minha segunda-feira tá com uma sériezinha a mais do que quarta e sexta-feira. Eu vou fazer isso com o bíceps barra, mas agora eu vou jogar ali para quarta-feira. Aqui então vai ser 2, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 2. Fechou? Fechou. Joguei uma sériezinha para quarta para dar uma equilibrada. Mas a minha sexta-feira ainda, né, tá com menos séries do que nos outros dias. Tudo bem, não tem problema. Eu faço isso com o desenvolvimento com halteres, ó. Aí eu coloco lá com 3 séries na sexta-feira. Mas é o seguinte, é uma opção minha. Eu posso colocar 3 séries na segunda de desenvolvimento ao invés da extensão de cotovelo, tanto faz. Eu apenas estou utilizando uma estratégia didática. Então tá equilibradinho, né? Se eu olhar aqui, tá equilibradinho, tá tudo certo. O que vai pegar é a cadeira flexora e o que vai pegar também é a panturrilha sentado. Porque a panturrilha sentado também tem que fazer essa estratégia aqui de cima, ó. 5, 5, 4. Então eu vou fazer isso, tá certo? Vou fazer isso primeiro com a panturrilha, ó. 5, 5, 4. Vou deixar a sexta, né? Pressupondo aí que o aluno tende a dar aquela matada na sexta-feira, eu vou deixar então a sexta com menos séries. Então, se na cadeira flexora eu já tenho 7 séries treinados, entre aspas, né? Pelo leg press, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz com o tríceps, com o bíceps e com o deltoide. Eu tenho que fazer um 3, 2, 2. Só que aqui eu já tenho 5, 5, 4. Ó. Então, se eu quiser dar uma equilibradinha, eu faço isso aqui, ó. 2, 2, 3. Eu dou uma puxadinha lá para sexta-feira. Vai acontecer de um treino ou outro ficar com uma série a mais ou uma série a menos. Tudo bem, é uma série só. Não tem problema nenhum. Agora, tome cuidado, a mesma coisa que eu falei para você lá com 10 séries, né? De você trazer tudo para um dia só. Tudo para sexta, tudo para quarta ou tudo para segunda. Porque eu poderia fazer isso, né? 5, 5, 5, aqui 3, 3, 3, 3, 5. Poderia fazer assim. E aqui eu poderia fazer 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 4. Então eu vou ter uma sessão bem menor. Caso o aluno tenha um dia na semana que ele tem menos tempo para treinar, isso também pode ser uma estratégia, tá vendo? Então não existe errado. Porque pode ser, por exemplo, que o aluno tenha mais tempo na segunda, vai chegar para você, personal, segunda-feira eu tenho 1 hora para treinar, mas na quarta-feira eu tenho só meia hora. Na quarta-feira eu tenho menos tempo, tenho mais compromissos, tem família, enfim. Então você traz esse volume para cá, né? Seja esperto, traz esse volume para cá, maior volume para cá e deixa essa sessão aqui com menos volume em número de séries na sessão, para que o aluno conclua em menos tempo. Né? É simples de entender isso, beleza? Então, olha só. Vou trabalhar aqui, né, a questão do intervalo, levando em consideração aquelas recomendações que eu deixei para você, como por exemplo, né, de 45 a 60 segundos. Aqui eu já fortemente indico você trabalhar já aos 45 segundos. Já indico fortemente, porque a sessão está aumentando. Esse é um problema de quem treina 3 vezes por semana. Esse é um problema, não tem como evitar isso. Porque se você quiser progredir, por exemplo, na próxima semana para 16 séries ou para 15 séries, né? 15 séries até fica mais fácil de você calcular, porque daí vai dar 5 séries para supino, 5 para puxador. É o mesmo esquema de 12, porque 15 é divisível por 3.
12 também é. Então já fica complicado, porque vai ter exercícios com 5 séries em todos os treinos. Portanto, essa é uma limitação de quem treina 3 vezes por semana. Então a gente tem que às vezes até fazer alguns milagres, trabalhar o máximo que pode. Aí o seguinte, né? Entra as técnicas de intensificação. Por isso que as técnicas de intensificação são importantes. Porque é o seguinte, vai chegar um momento que você vai ter que progredir com esse aluno para 21 séries, que dá 7, 7, 7. Não, vou até ser mais bondoso. 18 séries. 6, 6, 6. De supino, de puxador, de leg press ou qualquer outro exercício que você queira modificar. E aí, como é que você vai fazer, personal? Vem as técnicas de intensificação, rest pause, drop set, B-set, entre tantas outras, SST, porque daí eu consigo, pelo número de repetições, pelo tempo sob tensão, fazer com que o meu aluno ainda progrida, mesmo fazendo menos séries. Então eu posso trabalhar, por exemplo, aqui o supino, ó, com 4 séries, eu posso transformar em rest pause, como a gente já discutiu, lembra? Posso transformar em 40 repetições em rest pause. Isso vai reduzir bastante a sessão de treinamento, na metade pelo menos. E vai intensificar o treinamento, fazendo com que o meu aluno progrida, apesar do número de séries não ter elevado tanto assim. Então, a periodização ela é fundamental para você, personal, porque vai chegar um ponto que eu vou ter que progredir esse aluno para mais séries, senão ele vai estagnar. Aí você vai fazer o quê? Vai ter que usar técnicas de intensificação. Por isso que você precisa dominar métodos. Porque se eu não sei aplicar um drop set, e aí? O meu vai ficar sempre fazendo 5 séries de 10, 5 séries de 12, e eu estou só trabalhando com você aqui séries múltiplas, repito. Porque eu já posso trabalhar outros métodos, pirâmide, já posso fazer aqui, por exemplo, 4 séries de puxador, posso fazer a pirâmide truncada crescente. Primeira série 12, segunda série 10, terceira série 8, quarta série 6. Que nem nós discutimos lá para avançados. Então, tenha essa abertura de mente, porque o número de séries para o grupamento muscular, apesar de ser uma variável muito importante para a hipertrofia e para a força, ela não pode engessar a tua periodização. Então, lembra o seguinte, né? Com todo o poder vem uma fraqueza junto. Então, o poder do número de séries, a gente sabe hoje que é evidente. O número de séries por grupamento muscular tem uma ligação direta com o aumento de massa muscular, só porque eu não posso ficar aumentando ao infinito e além. Não posso ficar aumentando o Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. Não dá, porque vai chegar um momento, tá, como é que eu vou colocar 24 séries aqui? 8 séries de supino na segunda, 8 séries de supino na quarta? Não tem nem por onde, né? Então eu vou ter que adaptar isso, usar as técnicas de intensificação para fazer o meu aluno cumprir um volume de repetições adequadas para que haja progressão. É assim que a gente trabalha. Então, se você quiser o poder do número de séries por grupamento muscular, saiba que com este poder vem uma fraqueza, que é justamente o engessamento. Se você ficar dependente somente do número de séries, você vai ficar fraco na periodização. Foi o que a gente discutiu lá para avançados. Tudo bem? Então, pensa sobre isso. Intervalo, 45, 60 segundos. Aqui é uma sugestão forte minha para você já trabalhar essa questão da recuperação, certo? Até para a sessão ficar mais enxuta. E aí o seguinte, você pode trabalhar já algumas técnicas de intensificação aqui já, né? Como o volume está aumentando, porque olha só, da primeira para a quarta semana, o aluno aumentou 5 séries para o grupamento muscular, percebeu isso? É mais de 40%, né? Então, eu preciso também tomar cuidado com isso. Porque olha só, eu posso trabalhar já estratégias de B-set, seja nos exercícios multiarticulares, quando o número de séries for a mesma, né? Nesse caso aqui, ó, posso fazer uma série de supino, e depois uma série de puxador, direto sem intervalo. Faz 10 no supino, 10 no puxador, descansa. Porque daí eu já trabalho uma série de um e trabalho outra série de outra. Então eu consigo fazer com que a sessão de treino reduza técnicas de intensificação. Então já é importante você raciocinar as técnicas de intensificação. E você aprendeu muitas aqui nesse curso, não é verdade? Muitas técnicas de intensificação, então não tem desculpa, tá? Não tem desculpa que você já aprendeu muita coisa aqui. Dá para raciocinar esse treino, ó, 5, 4, 9, mais 5, 14, 17, 19, 21, 23, 28. Dá para reduzir metade do tempo desse treino aqui com as técnicas de intensificação. Deixa esse desafio para você. Ao invés de fazer séries convencionais, 10, 12, 14, 18, 20 repetições aqui nestes exercícios, trabalha com técnicas de intensificação. Vamos fazer um B-set. Quando for aqui, ó, por exemplo, esse treino de quarta-feira onde o supino e o puxador é 5-5, faz B-set. Quando você tiver, por exemplo, aqui, ó, o bíceps e o tríceps igual, ó, faz B-set, agonista e antagonista, que nem o supino e o puxador,
e aí você vai aprimorando, aperfeiçoando o treinamento do seu aluno, beleza? Vamos lá, ó. Questão de repetições em reserva, né? A escala de repetições em reserva, vou trabalhar aqui de 8 a 9, fazendo o aluno quase chegar até a falha. Não sugiro chegar à falha ainda, tá? Não sugiro. Deixa para depois, principalmente se você está com um volume mais alto de número de séries, aí você pode jogar uma falha, tá certo? Que isso aqui vai dar 1 a 2 repetições em reserva, na escala 8 a 9. Fechou? Fechou. E aí eu posso também organizar a questão das repetições, né? Conforme a gente vem fazendo ao longo das semanas. Então, aí tem que tomar bastante cuidado. Como o volume de séries está aumentando, e se você trabalhar, por exemplo, né? Vou colocar aqui, ó, velocidade da ação muscular 3 segundos, manter aquilo que a gente está fazendo, né, de 3 segundos, e você trabalhar, por exemplo, 12 repetições, aí você vai ter uma sessão próximo de 1 hora. Se o aluno tem tempo, tudo bem. Se você também não se importa, como personal, vender a sua aula por 1 hora, por 1 hora e 15, tudo bem, é opção sua. Eu sugiro você vender a sua aula menos de 1 hora, tá? Justamente para você trabalhar com essa margem de possibilidade de atrasos, enfim, né? Mas isso é uma opção tua e isso você vai estudar no marketing, né? Beleza, velocidade de ação muscular 3 segundos. Se você fizer 12, 14 repetições, você vai tornar essas sessões muito longas. Então, dá para fazer aquilo que eu te comentei, lembra? Ó? Pega uma sessão e traz todo esse aumento de volume para uma sessão e faz menos repetições. A outra sessão que vai ficar com menos séries na sessão, você joga as repetições lá para cima. Lembra que eu falei para você que pode ser que o aluno tenha aqui na segunda-feira 60 minutos para treinar, mas na quarta-feira tem apenas 30 a 45 minutos. Então o que você pode fazer? Como aqui o volume vai ser maior porque você tem mais tempo, deixa as repetições menores. Por exemplo, 6, 7, 8 repetições. E aqui, como vai ser menos séries na sessão, tá? Na sessão, menos séries na sessão, você pode jogar lá para 9, 10, 11 repetições. Então você faz essa jogada, caso isso aconteça. Se não acontecer, se for tudo parelho, o que eu sugiro? Aí você trabalhar em repetições até 10, tá? Nesse caso aqui, até 10. Então tu vai ter que te virar, personal. Vai ter que te virar. Por quê? Porque se você fizer 12, 14 repetições, 15 repetições, 20 repetições, não vai dar. 5 séries de 20 repetições, só aqui no supino no primeiro dia vai dar 100 repetições. Então você também tem que saber muito bem organizar isso, porque senão vai virar qualquer coisa. E não é qualquer coisa, é periodização. Beleza? Fechou? Então, eu posso fazer aquelas estratégias também de mudar o número de repetições ao longo das sessões? Posso. Exemplo, apenas um exemplo, tá? Apenas um exemplo. Na segunda-feira, eu posso trabalhar 10 a 12, no máximo, tá? No máximo, tentando ficar mais próximo do 10. Mas, eventualmente, posso jogar uma 12 repetições, como, por exemplo, nesses exercícios aqui, ó, que só tem 2 séries, né? Porque 2 séries de 12 é uma coisa, 5 séries de 12 é outra coisa. Então, aqui eu posso jogar ali mais para o 10 e, eventualmente, aqui posso fazer uma série de 12. Na quarta-feira, você pode fazer de 8 a 10 repetições. E na sexta-feira, apenas uma possibilidade, tá, personal? Sexta-feira, ó, 6 a 8 repetições. Posso trabalhar de forma inversa também, né? Ou padronizar tudo. 10 repetições para tudo. E agora fechamos a 4ª semana de treinamento. Nesse sentido, então, personal, a gente fecha o nosso mesociclo, só trabalhando aqui o ajuste do número de séries. Então, estude, entenda que a periodização é uma ciência e é uma expertise do profissional de educação física. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Tchau.